Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, o Brasil viveu nos últimos 10 anos uma verdadeira revolução vinda das ruas desse país. A população, depois de acompanhar à distância durante muito tempo, resolveu ir para as ruas. E conforme eu falei aqui na semana passada, em alguns pronunciamentos, isso é algo extremamente positivo. A nossa democracia representativa, senhor presidente, está em crise. Nós vivemos num Estado democrático de direito, mas não vivemos num Estado democrático de fato, porque as pessoas não se consideram representadas nos seus representantes legalmente constituídos. E isso é muito grave. Quero aqui registrar a minha satisfação, a minha esperança, o meu alento com as manifestações ocorridas nesse país inteiro. Agora quero dizer que a gente está vivendo um momento muito grave. Muito grave, senhor presidente. Porque nós estamos vivendo um momento de criminalização da atividade política. E não existe nada pior que possa ser feito para a própria sociedade do que a criminalização da atividade política. Eu reconheço que os exemplos que nós temos são péssimos e levam à indignação que nós estamos acompanhando nas ruas. Mas o pior mal que a sociedade pode fazer a ela mesma é criminalizar a atividade política. Porque ela vai expulsar da política a pessoa de bem. Porque o bandido, ele justifica tudo isso no dinheiro sujo que ele ganha. Mas para a pessoa de bem, é muito duro você o tempo todo ter que provar que você é honesto, ter que provar isso. O político hoje, ele é desonesto até que ele prove o contrário todos os dias. E isso vai levar com que as pessoas de bem que estejam fora da política não queiram entrar nela, e as pessoas de bem que estão dentro da política pensem em sair. Isso é muito grave. E por que a nossa democracia está em crise? Isso é culpa dos personagens por desvios éticos inaceitáveis, mas isso também é culpa do sistema. Então nós temos que mudar o sistema. Nós somos o parlamento desse país. Nós temos que ter responsabilidade de mudar esse sistema. Eu concordo com todas as reivindicações que estão sendo feitas pelos manifestantes nas ruas. Todas elas já foram objetos de pronunciamento meu nessa tribuna. Agora, o que vai mudar esse país, o que vai mudar a política desse país, é uma reforma política profunda. E isso é responsabilidade desse parlamento fazê-la. É amanhã. No ano de 2011, eu vim a essa tribuna apresentar as 7 propostas para uma reforma política que eu protocolei na Comissão Especial de Reforma Política dessa casa. Comissão especial que não teve o seu relatório votado. As minhas propostas estão lá. Foram as 7 propostas protocoladas no ano de 2011. Conforme, aliás, constavam no meu panfleto de campanha e conforme, aliás, foram debatidas com os meus eleitores na campanha eleitoral. Eu aqui sou apenas um representante do que eu escrevi no meu panfleto de campanha. E quais são essas propostas? E quero aqui listar as 7 para deixar como contribuição para esse debate. Se elas não vão passar, faz parte da democracia. Democracia é isso. Agora, não serem debatidas, não serem deliberadas, não serem votadas, isso é grave, senhor presidente. E nós estamos em 2013. Quais são as propostas? Que, na minha opinião, mudariam a cara da política desse país. Primeira delas, fim da reeleição para cargos executivos e limite de uma única reeleição no máximo para cargos legislativos, para que a política fosse um serviço e não uma profissão.
para que desse chance a mais gente, para que o sistema fosse constantemente oxigenado, renovado. A proposta ainda passaria a valer a partir da próxima legislatura, para não tirar o direito de ninguém que foi eleito com o direito à reeleição. Segunda proposta, instituição do voto facultativo e fim do voto obrigatório nesse país. Hoje muitas pessoas votam sem fazer a reflexão devida que esse gesto precisa e merece. Acaba que vota em qualquer um, desvaloriza o papel do voto. O voto facultativo, além de mais democrático, vai exigir da classe política uma outra postura, que tente convencer os eleitores por ideias, por propostas, porque só as ideias, o convencimento dessas ideias e dessas propostas vai levar o eleitor às urnas. Terceira proposta, instituição do voto distrital nesse país. Dividir o Estado em distritos e cada distrito passa a eleger um deputado. Hoje há uma distância enorme entre representantes e representados. É preciso diminuir essa distância, trazer a política para perto do cidadão, tornar a política mais acessível ao cidadão comum. É preciso que se faça isso. Nós tivemos, inclusive, a baratear o custo da campanha. Hoje a pessoa, para ser candidato, tem que fazer campanha no estado inteiro. Vai bastar fazer numa área geográfica desse estado. Diminuindo a área geográfica da campanha, barateia a campanha, torna a política e a campanha mais acessível ao cidadão comum. E mais, nós tivemos no estado de São Paulo 1.131 candidatos a deputado federal na última eleição. Qual é o debate que a gente tem numa eleição com 1.131 candidatos? Nós tivemos no Distrito Federal 855 candidatos a deputado distrital na última eleição. O coitado passa a campanha inteira tentando ficar conhecido, que conheçam o seu nome. As ideias, então, as pessoas, ele não consegue nem fazer o seu nome conhecido, que dirá suas ideias. Qual é o debate que a gente tem com 855 candidatos? Nenhum. Ou seja, há uma despolitização do processo eleitoral e uma desideologização da política. É preciso mudar isso. O voto distrital vai politizar as eleições, vai ter debate, vai ter contraditório, vai trazer a política perto do cidadão. Quarta proposta, instituição de um sistema de revogabilidade de mandatos. A pessoa, para ser candidata a um cargo eletivo, ela teria que registrar na Justiça Eleitoral suas propostas e compromissos. A Justiça Eleitoral, por sua vez, vai publicar no seu site na internet essas propostas e compromissos do candidato registrado. Uma vez eleito, qualquer eleitor, tendo votado nele ou não, poderá entrar na Justiça e pedir o mandato dele de volta se ele não cumprir qualquer um daqueles compromissos que ele assumiu na campanha. Se um candidato a deputado coloca na campanha que vai defender a redução da carga tributária, e se vota um projeto que aumenta a carga tributária, seja criando um novo tributo, seja aumentando uma alíquota de imposto, e ele vota, ele vai perder o mandato, porque ali ele é só um representante. Se um candidato a governador diz, vou construir um novo hospital em tal lugar, com 200 leitos, e entregá-lo com até 1 ano. Se ele não entregar com até 1 ano, ele não cumpre os outros 3 anos, porque ele assumiu o compromisso de entregar em até 1 ano. O que isso vai fazer? Vai fazer com que os eleitores tenham a garantia legal de que o mandato é para cumprir essas promessas, essas propostas e esses compromissos. Num ponto futuro, as pessoas vão passar a votar mais nas propostas e nos compromissos e menos simplesmente nas pessoas. Isso, senhor presidente, vai melhorar a nossa democracia representativa. Vai melhorar o nosso sistema político. Os eleitores vão começar a exigir mais compromissos objetivos, claros dos candidatos. E os candidatos vão ter que oferecer compromissos objetivos e claros. Quinta proposta,
proibir doação privada em campanha política, instituir o financiamento exclusivamente público de campanha. Muita gente diz assim, ah, mas vai dar dinheiro para político? Que coisa de doido! Vai ser o dinheiro mais bem investido da história desse país. Vai fazer com que nós tenhamos uma representação política independente dos favores e dos financiamentos de campanha. Agora, a minha proposta é diferente da que está sendo debatida. Porque se der dinheiro diretamente para o candidato ou para o partido político, pode ter gente que vire candidato só para ganhar dinheiro. Se hoje tem gente que é candidato só para alugar um tempo de televisão, ou para vender um tempo de televisão, que dirá para ganhar dinheiro diretamente. A minha proposta funcionaria assim: a Justiça Eleitoral faria licitações, a gráfica que ganhar em determinado lugar vai imprimir os panfletos de todos os candidatos àquele determinado cargo, naquele determinado lugar. Com igual quantidade para todos, mesmo formato, a pessoa vai ter que ganhar no conteúdo, nas propostas. A produtora de televisão que ganhar vai gravar o programa de todos os candidatos, aquele determinado cargo, naquele determinado lugar. Mesmo fundo, o candidato vai ter que ganhar no conteúdo, nas propostas, no convencimento. Campanha pode ser mais chata, mas vai ser mais democrática, menos desigual. Sexta proposta, senhor presidente, que eu protocolei na Comissão Especial de Reforma Política em 2011 nessa casa e vim a essa tribuna em 2011 também para apresentá-la. A possibilidade de candidaturas avulsas sem filiação partidária. Se a pessoa quer se filiar a um partido político para candidato, muito bem. Mas se ela não acredita em nenhum partido, e as pesquisas dizem que a maioria da população brasileira não acredita em partido nenhum, essas pessoas não podem ter sua cidadania castrada. Cidadania plena é poder votar, mas também ser votado. A possibilidade de candidaturas avulsas sem filiação partidária. Por quê? Na Itália existem as listas cívicas. Nos Estados Unidos, os candidatos independentes. É democrático que, se a pessoa não acredita em partido nenhum, que ela possa também colocar suas ideias para também poder virar um representante. Isso é democrático. Agora, coloquei apenas um filtro. A pessoa, para ser candidato, ela vai ter que recolher 1% de assinaturas daquele eleitorado que ela vai disputar, para que nós também tenhamos um filtro nas inscrições dos candidatos. Sétima e última proposta é a proposta que preza pela separação dos poderes, de acordo com o que está na nossa Constituição Federal. Hoje a pessoa se elege deputado e muitas vezes vai ser ministro de Estado, vai ser secretário de Estado, sem consultar o eleitor que elegeu a pessoa. Eu não estou propondo nada original. A proposta é que, se a pessoa quiser ir para o executivo, pode ir, mas teria que renunciar ao mandato. E não estou propondo nada original. Nos Estados Unidos, quando o presidente Barack Obama convidou a então senadora Hillary Clinton para ser secretária de Estado, equivalente a ministro das Relações Exteriores aqui no Brasil, ela teve que renunciar ao mandato de senadora pelo estado de Nova York, para poder ir para o poder executivo. Isso preza pela separação dos poderes. A pessoa não pode estar num dia no poder fiscalizador, no outro dia no fiscalizado, no dia seguinte no fiscalizador. Brasil afora, se faz maioria nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, enchendo ali de suplentes. Não, tem que separar. Ou a pessoa vai para o executivo ou vai para o legislativo. Se quiser se eleger deputado e ser secretário de Estado ou ministro de Estado, problema nenhum, mas tem que renunciar ao mandato. Então, senhor presidente, essas são minhas 7 propostas, humildes propostas, que eu considero que eu posso dar como contribuição para a melhoria do nosso sistema político, da nossa democracia representativa, que as ruas estão dizendo que está falida. Nós temos que mudar, e isso é responsabilidade desse parlamento. Concedo uma parte agora ao deputado Severino Ninho. Deputado Regufe, eu assino embaixo
as 7 propostas, os sete itens da proposta de Vossa Excelência. Se for colocado para votar amanhã, eu votaria a favor em todas elas. Não é à toa, deputado Regufe, que Vossa Excelência é o deputado proporcionalmente mais votado deste país. Não é o Tiririca. O Tiririca é o mais votado em números absolutos, mas em números proporcionais, Vossa Excelência é o deputado que teve maior número de votos neste país. Porque Vossa Excelência conquistou esta votação por sua coerência lá na Câmara Distrital. E aqui está demonstrando a mesma linha, os mesmos compromissos. Vossa Excelência tem aí, desde 2011, esta proposta de emenda à Constituição, uma reforma política profunda, que mexe com os vícios, que mexe com tudo que de ruim tem no sistema eleitoral brasileiro, mas que, como disse hoje a ex-ministra Marina Silva, a classe política não legisla contra ela mesma. E hoje ela disse uma frase que me fez pensar: enquanto os políticos foram uma classe dissociada do povo, o país não vai mudar. Então, deputado Regufe, eu quero parabenizar Vossa Excelência, um dos deputados que eu mais admiro nesta casa, por sua coerência, por sua coragem em assumir pontos de vista polêmicos e que contrariam o interesse de muitos que estão aqui. E é a resposta que a nação quer de nós. São posições da maneira da estirpe que Vossa Excelência colocou para nós. Muito obrigado. Concedo uma parte ao deputado Isaías Silvestre. Deputado Regufe, parabenizá-lo por essa representatividade que você está exercendo aqui no Distrito Federal. E nós estamos aqui numa crise realmente de representatividade, porque não houve consistência para que essa reforma política que vem desde 2003 como promessa, não só ela, como as reformas tributárias, reformas trabalhistas, que foram fatiadas. Isso encheu o pote. E o que a população está fazendo na rua, porque ela não acredita. Ela não acredita mais nas promessas. E agora nós temos hoje pautado uma PEC 37, um FPE, os royalties, pautado para esta noite. Eu pergunto, é a solução que vai resolver o problema dessa massa enfurecida com dever de casa não feito? Porque a massa está reclamando é exatamente o dever de casa não feito. Fomos pautados aqui e não cumprimos a agenda que nós temos de legitimidade. Não foi pautada. Por quê? Porque fomos pautados de fora para dentro. Agora nós não podemos pagar por esta ingerência que veio, mas queremos parabenizá-lo por a sua proposta que tem, e eu acho que a primeira medida que tem que tomar nessa casa é realmente a reforma política, é a reforma tributária, que está matando os municípios. O munícipe está sofrendo por falta de hospitais, mas nós não opinamos para a reforma, para a construção de estádios, não. Não nos foi consultado. Agora nós não podemos pagar a conta. O dinheiro existiu, mas ele foi por ralo. Então eu quero parabenizá-lo e nós temos que tomar uma decisão. Temos que, sim, fazer agora o dever de casa. Dar a nossa mão à palmatória, para que nós possamos produzir para aquele cidadão que nos trouxe aqui. Ele quer solução e nós temos que agora nos unirmos para que possamos ter uma pauta comum. Muito obrigado, deputado. Parabéns. Obrigado, deputado Isaías. Concedo uma parte agora ao deputado Mário Erinja. Companheiro Regufe, o senhor, Vossa Excelência, você, nosso amigo do PDT, é uma referência no nosso partido.
e eu quero só, em rápidos segundos, te parabenizar pela sua fala, dizer que, é claro, a gente vai divergir de uma coisa ou outra na sua proposta, mas com certeza o senhor está apresentando aqui o que o povo brasileiro está querendo, soluções definitivas, não soluções de urgência para sanar um fogo na beirada da saia, como diz na minha terra. Nós não podemos hoje, e pensar que hoje, fazendo esse mutirão para entrar pela madrugada, nós estejamos resolvendo o problema do Brasil. Eu acho que essas 7 propostas que Vossa Excelência fez, pode ser o grande caminho para se começar uma discussão com relação à reforma política, mas feita nessa casa, com a legitimidade dessa casa, porque de outra maneira não vai dar certo não. Parabéns pelo seu pronunciamento e saiba que você continua tendo um grande admirador na sua bancada do PDT. Obrigado, deputado Mário. Eu quero, para finalizar, senhor presidente, dizer que essa é a contribuição que eu discuti com os meus eleitores na minha campanha, que eu coloquei no meu panfleto de campanha, essas 7 propostas. E gostaria que essa casa deliberasse sobre elas, votasse. O grave é, desde 2011, elas não terem sido debatidas e votadas. Se vai passar ou não, faz parte da democracia, do Estado Democrático de Direito. Agora, não votar é que é algo muito grave. E para encerrar, senhor presidente, eu quero voltar a dizer 2 coisas que eu disse no início do meu pronunciamento. A primeira é de que concordo com todas as reivindicações das ruas. Todas elas já foram objetos de pronunciamento meu aqui nesse plenário. Agora, para mudar a cara da política desse país, para mudar o país, a gente precisa de uma reforma política profunda. E esses são os 7 pontos objetivos que eu acho que mudariam a cara da política desse país. E o último ponto, senhor presidente, é pedir às ruas que critiquem, que mantenham a indignação. Esse país está desse jeito porque muita gente deixou de se indignar ao longo do tempo. Agora, que não criminalizem a atividade política. A atividade política é algo nobre, é algo decente, e que a gente precisa resgatar o valor dela. A sociedade não sabe o mal que ela vai fazer a ela mesma se ela criminalizar uma atividade que é importante para ela, que é importante para defender ela, que pode não vem sendo bem exercida, mas que é importante. Muito obrigado.